Queridos irmãos e amigos, para nossa meditação, desejo ler o livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, que diz assim: Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, e ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Querido Josué, um homem de Deus, em todo o tempo que esteve ao lado de Moisés, o serviu com inteireza de coração, porque sabia que estava a serviço de Deus. E antes da morte de Moisés, Deus mandou que este ungisse Josué para tomar seu lugar. E desde que fora convocado para comandar o exército israelita, Josué mostrou ser um homem de fato comprometido com o seu Deus. Ele tinha consciência do seu chamado e por isso não poderia distrair-se com os negócios desta vida. Queria muito cumprir todas as palavras que Deus falara ao patriarca Abraão e a Moisés, que tiraria o seu povo do Egito e levaria a Canaã. Incrível é que Josué é um tipo, ou seja, uma figura de Jesus Cristo, pelo fato de introduzir o povo de Deus na terra prometida e conduzi-lo à vitória sobre os seus inimigos. Jesus nos deu a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, e nos conduzirá a Canaã celestial. Vamos ler João capítulo 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Josué cercou a cidade de Jericó para conquistá-la, o anjo do Senhor apareceu para esse líder e deu instruções de como agir para conquistar a cidade de muros altos e portas fortemente protegidas. O anjo do Senhor o ajudaria. Não precisaria fazer nada a não ser rodear por 7 vezes a cidade em silêncio, e depois o sacerdote tocaria as cornetas. Os muros iriam cair sobremaneiramente, ou seja, pelo anjo do Senhor. E aconteceu literalmente como o anjo dissera. Conhecemos Josué como um grande líder temente a Deus, mas você sabia que ele era um profeta também? Sim. Depois da conquista final sobre essa cidade, Josué proferiu essa maldição, ou melhor, uma profecia que li no início. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Josué 6, 26. E os irmãos devem se lembrar de uma palavra de Deus ao patriarca Abraão,
registrada em Gênesis 12:3. Quem nos abençoa será abençoado, e o inverso é igualmente verdadeiro. Quem nos amaldiçoa será amaldiçoado. Por isso, o crente em Cristo não deve se preocupar com pragas ou maldições lançadas por pessoas ímpias, pessoas más, porque não pega no servo do Senhor. Observe o que a Bíblia diz neste sentido. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Salmo 109, versículo 28. Outro, maldição sem causa não se cumpre. Provérbios 26:2. José falou isso aos seus irmãos que o venderam. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 19 ao 20. Então, querido irmão, querida irmã, não se preocupe se alguém te amaldiçoar. Você está debaixo das mãos daquele que Moisés falou: Deus é o nosso refúgio. Então, saiba que a bênção do Senhor está sobre você. Assim declarou o apóstolo Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Efésios 1:3. Sobre a profecia de Josué, ou maldição que ele proferiu para quem tentasse reconstruir Jericó, é importante dizer que Jericó era uma das melhores cidades para se morar. Suas águas eram doces e as suas terras férteis, mas a maldição lançada por Josué e que matou os 2 filhos de El deixou Jericó sem água saudável e sem terras boas para a agricultura. Mesmo sendo reedificada, a maldição permaneceu sobre a cidade, e as suas terras se tornaram estéreis, e as suas águas ficaram amargas, impróprias para o uso. Como sabemos disso, queridos? Isso aconteceu centenas de anos depois, na época do profeta Eliseu. Os homens de Jericó foram falar com Eliseu. Observe o que eles falaram em 2 Reis 2, 19 ao 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nela sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então, através de Eliseu, Jericó ainda experimentou a bênção de produzir águas doces. E a profecia de Josué teria cumprimento se alguém desrespeitasse a palavra de Deus. Sua família seria amaldiçoado com a perda de 2 filhos. O primeiro, quando lançasse os alicerces de Jericó,
e o último quando colocasse as portas, concluindo a obra. E durante centenas de anos, o povo via a cidade destruída, montões de pedra, ruínas, e se lembrava da maldição de Josué. Entretanto, mais ou menos 500 anos após Josué ter feito tal profecia, já nos dias do rei Acabe e sua maligna mulher Jezabel, um homem chamado Hiel, da cidade de Betel, reconstruiu Jericó e perdeu os 2 filhos. Esse Hiel deve ter pensado, bem, essa profecia é velha demais para se cumprir, 500 anos já se passaram e nada aconteceu. Vamos ler 1 Reis 16, 33 ao 34. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E em seus dias Hiel, o belemita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Portanto, queridos, vemos o cumprimento literal da profecia de Josué 500 anos depois. Eu não tenho dúvida de que este pai Hiel soubesse da profecia de Josué. Seu nome significa Deus vive, ou a vida de Deus. Ele era israelita de Betel, mas como passou tanto tempo, 500 anos, achou que Deus talvez já tivesse mudado de opinião e até esquecido a maldição. Creia, queridos, na Bíblia Sagrada. Deus é imutável, não muda, portanto. O que ele falou ou fala dura para sempre. Não desanime se as promessas a você estão demorando. Vai acontecer se elas foram proferidas pela palavra de Deus ou por uma pessoa de fato ungida de Deus. O que podemos tirar de lição dessa história? Bem, esse pai Hiel, que tem um nome bonito, Deus vive, teve esposa e filhos. Deus deu a ele a oportunidade de ter essa profecia registrada e disponível a ele também, e deu a ele a missão de ser marido e pai. E como pai, teria que proteger seus filhos o máximo possível, ensinando a palavra de Deus e preparando-os para morar nos céus. Como pais, queridos, nós temos também a missão de ensinar os nossos filhos a serem bons cidadãos na terra e especialmente ensinar o caminho que leva a Deus e dar bons exemplos a eles. Depois de crescidos, se eles se desviarem da palavra de Deus, a sua parte você fez. Insista para que eles vão para os céus, mas se rebelarem, aí é problema deles com Deus. Ore agora apenas. Possivelmente Hiel e seus filhos não se salvaram, pois desrespeitaram a palavra de Deus, ou seja, morreram na desobediência. Vale dizer que quando Hiel começou a sua obra maldita, o seu primogênito morreu. Isso já seria motivo para ele se arrepender e interromper imediatamente a obra da edificação de Jericó. Contudo, o empreendimento continuou. E ao final morreu o filho caçula.
Ora, não sabemos da história completa, mas acredito que a esposa de El ficou muito chateada. Acredito que os anciãos e sacerdotes devem tê-lo lembrado da sua desobediência e enfrentamento a Deus. Sem dúvida, este homem quis desafiar o nosso Deus, como muitas pessoas que já serviram a Deus no passado, tinham sido libertos de seus certos pecados, como seus vícios, os relacionamentos ilícitos, a mentira, a desonestidade, entre outros, mas resolveram voltar à prática desses pecados. É como diz a Bíblia, né? O cão volta ao seu vômito e a porca ao lamaçal. Se fizer isso ou está fazendo, suas consequências podem ser drásticas e irreparáveis, podendo ir para o inferno. Quantos crentes ou pessoas que foram crentes, leais, fiéis, abençoadas, morreram numa situação horrível, por exemplo, numa briga, morreram num prostíbulo. É horrível, né? Saber que estas pessoas morreram na desobediência, como El e seus filhos. Muitos crentes estão edificando para a morte e não para a vida, como este El. Adiantou ficar com uma cidade inteira, Jericó, para ele sepultar os seus filhos, queridos? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e ir para o inferno, como Jesus Cristo disse? Não adianta, né, irmão? O que é melhor para você? E El representa aqueles que investiram muito só para esta vida, não se preocupou com o espiritual. O que você vem edificando? Você vem edificando o que traz vida ou traz morte? Em 2 Timóteo 3,13, o apóstolo Paulo ensina o seguinte: os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. E em Hebreus 3,12 lemos: vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O caso de El me faz lembrar de uma palavra de Paulo também, em 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O apóstolo Pedro alertou os cristãos do primeiro século, ou seja, mais de 1900 anos atrás, dizendo: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3 e 4. Ora, parece que Pedro estava falando para os nossos dias, queridos, não é mesmo? Pedro cria que ele mesmo viria, Jesus descendo já naqueles dias, querido. Ele não tinha dúvidas. E isso aconteceu ainda no primeiro século da nossa era. Já tinha os debochadores naquela época que dizia: esse ensino que Jesus virá outra vez não vai se cumprir agora. Observa essa palavra de Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Para aqueles como El,
que achou que 500 anos se passaram e nada de cumprir a profecia, sabia que o ensino bíblico é claro, verdadeiro e vai se cumprir. Saiba disso, querido. Devemos ficar alertas com esse cedo venho de Jesus. Pode acontecer a qualquer momento. Amém? Vamos falar com Deus. Bendito e eterno Pai, tua palavra é a verdade, é como diz o salmista, é a toda prova. Davi chegou a dizer que ela é mais pura do que o ouro depurado e mais doce do que o mel destilado dos favos. Deus, realmente a tua palavra é eterna e imutável. Brevemente veremos Jesus descendo com poder e muita glória para arrebatar a igreja vencedora, aqueles que serviram ao Senhor na obediência, com o coração, ó Deus, totalmente ligado a Ti. Obrigado por esses ensinos maravilhosos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, querido, que Deus abençoe ricamente o seu lar e até o nosso próximo encontro, se Deus nos conceder essa graça. Naquela multidão só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Terrível sobre si, Jesus levou. Enorme diferença o mundo fez. Eu lembro seu olhar da minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, que apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Começou outra vez. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir